Nós vamos direto para o local onde aconteceu a queda da aeronave e lá está a nossa repórter Sara Medeiros ao vivo. Neste domingo, a Sara acompanhou os detalhes após a localização do corpo, um momento bastante esperado, principalmente pela família do piloto. E agora a Sara Medeiros já está aqui com outras informações. O corpo foi localizado exatamente por volta das 11 horas da manhã do domingo, né, Sara? Bom dia. Bom dia, Tamiris. Isso mesmo, depois de um árduo trabalho de todas as equipes de resgate, foi uma somação de esforços que inclusive ainda continua, né, na busca de outros destroços da aeronave. O corpo foi localizado, como você bem disse, por volta das 11 horas da manhã deste domingo e o corpo ainda permanece no Instituto Médico Legal. A gente vai conversar agora com o Nestor Barros, que é o coordenador de perícias, né, do IML. Bom dia, Nestor. O corpo ainda permanece no IML? Qual o trabalho daqui para frente, a expectativa de liberação para a família poder levar o corpo do piloto Adriano Leão para sua cidade natal? Bom dia a todos. O corpo encontra-se no IML. Hoje pela manhã está sendo coletado material genético do corpo que foi resgatado ontem e do membro superior direito que foi resgatado na sexta-feira, para fazer o confronto, o exame de DNA. Acreditamos que, a depender do grau de infectação que tem no mangue, contribuído aí no corpo, no máximo nós estaremos, se Deus quiser, emitindo o laudo pericial em 72 horas. Entre 24 e 72 horas. Por que foi necessário realizar o exame de DNA, Nestor? Porque legalmente os corpos que dão entrada no IML, eles devem ser identificados por meios técnicos. Ou através da papiloscopia, que foi o caso do membro superior, foi identificado através da papiloscopia, ou através da odontologia legal ou do DNA. Então nesse caso não tem condição, o restante do corpo foi resgatado ontem, não tem como identificar pelos dois processos de papiloscopia e odontologia legal, então terá que ser feita a identificação através do DNA. A família está informada desse prazo, né, de até 72 horas, né? Não, acredito que não, mas a nossa ideia é que formalmente o corpo já está identificado. Então a ideia é que nós liberemos o corpo ainda hoje e posteriormente a liberação do laudo de DNA. Para a gente ter uma noção de horário, ainda hoje, mas ainda pela manhã, no horário da tarde, Nestor, essa liberação? Hoje pela manhã, o material está sendo, se não foi ainda, mas está sendo colhido agora e será encaminhado hoje pela manhã, logo cedo, para o IAPF. Isso já foi combinado com o Dr. Vitor, que é o diretor do IML, e a diretora do IAPF. Muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente falou agora, Tamiris, com o Nestor Barros, que é o coordenador de perícias, né, do Instituto Médico Legal. E como ele bem disse, né, para a família já começa, né, essa fase, né, de liberação do corpo, né, o retorno para a cidade natal, para que haja o sepultamento e esse resultado do exame, porque formalmente, como o Nestor bem acabou de dizer, o corpo já estaria identificado, mas há necessidade desses trâmites técnicos que são necessários com a coleta do exame de DNA. Tamiris, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. E agora nós vamos voltar ao vivo para o local exato da queda do avião de pequeno porte, onde está a nossa repórter Sara Medeiros. A busca pelo piloto, lembrando, começou na quinta-feira da semana passada. Só terminou no domingo, ontem, e a Sara Medeiros acompanhou tudo desde ontem e traz mais informações neste momento para a gente. Sara, é com você. Pois é, Tamiris, foram muitas horas, né, mais de 100 horas de um trabalho intenso, várias equipes aí reunidas, né, nesse empenho de conseguir não só retirar todos esses destroços da aeronave, mas principalmente, né, localizar o piloto Adriano Leão. Foram várias estratégias utilizadas, né, para encontrar a melhor forma que pudesse ter uma visualização da área, que é bastante difícil as condições de trabalho, né, porque é uma região de mangue. A gente está aqui com a Coronel Maria Souza, que é do Corpo de Bombeiros, que esteve aqui trabalhando todos esses dias, né,
Coronel, foi um trabalho muito árduo, muitas equipes, né, reunidas, e em diversos momentos vocês tiveram que mudar essas estratégias de trabalho para conseguir acessar o local, para conseguir ter o êxito, né, que vocês tiveram no domingo, ontem pela manhã, de conseguir localizar o piloto Adriano Leão, de 32 anos. Exatamente. A ocorrência entrou para a gente por volta de meio-dia do dia 6, na quinta-feira. E aí, baseado justamente com a estratégia inicial, nós acionamos a nossa equipe de mergulho, que fez a primeira varredura e aí delimitou o que seria a zona quente, a zona onde provavelmente estaria tanto o piloto como a aeronave. Aí, depois dessa situação, começamos a atuar com as equipes de busca e salvamento e bem como os órgãos de apoio, tendo em média nesse primeiro dia 30 militares. Fizemos várias tentativas, retiramos água, lama e aí, infelizmente, nesse dia a gente não conseguiu localizar. Mas no final desse dia, por volta das 20 horas, nós encerramos com o içamento de parte dessa aeronave. No outro dia, logo cedo, porque a gente também tinha que observar a dinâmica da maré, o avanço e o recuo da mesma. Aí nós achamos por bem no segundo dia, porque havia suscitado hipótese de que talvez o corpo tivesse sido ejetado, a gente acionou o nosso canil e embarcação para fazer uma varredura fora dessa área anteriormente, que serviu para ratificar que a zona que a gente considerava a zona quente, a zona onde estaria o corpo, era realmente aquele. Então, fazendo parte dessa estratégia de segundo dia, nós adotamos tanto o canil como essa embarcação. Então, fizemos a aferição que realmente o local era aquele que a gente tinha estabelecido no primeiro dia e continuamos. Um trabalho árduo, porque também para evitar um impacto ambiental, nós tivemos que estar trabalhando com facão, muito trabalho manual para desobstruir a área e tentar encontrar o piloto. Logo cedo, nesse dia, pela manhã, nós conseguimos localizar o correspondente ao braço, que depois, durante o dia, com a investigação do setor competente, confirmou que era compatível com os dados do piloto. Tentamos, desobstruindo a área, fazendo a retirada de lama e concluímos esse segundo dia sem, infelizmente, encontrar o piloto. No terceiro dia, fizemos toda a dinâmica de novo, chegamos a retirar 1,5 metro de lama de sobre a área que a gente tinha estabelecido que poderia ser compatível com o motor. Já tínhamos informações que nos levavam a crer que de alguma forma o motor e o corpo estavam próximos, ou com a possibilidade de que o corpo estivesse preso a esse motor, pela dinâmica mesmo da queda. Mas, infelizmente, nesse terceiro dia também não localizamos. E aí a gente teve que adotar uma estratégia que tinha sido pensada inicialmente, que era criar um acesso através de uma retroescavadeira, só que inicialmente ela não foi a melhor técnica para tentar preservar o ambiente. Mas aí, a partir do terceiro dia, era a alternativa mais viável também, porque já sabíamos qual era o local, precisávamos retirar o corpo do piloto, como uma forma também de ser mais ágil diante da angústia, do sofrimento pelo qual passava a família, que além da perda de um ente, ainda tinha esse sofrimento de não ter localizado o corpo. E aí criamos esse acesso, já tinha um local bem específico para evitar o impacto ambiental de forma que fosse o menor possível, e logo cedo também, porque tivemos que observar a dinâmica da maré com a maré baixa, no quarto dia, de manhã cedo viemos e foi tecnicamente exitosa porque encontramos o corpo do piloto. E estava realmente próximo ao motor, como vocês imaginavam? Exatamente. Aí a dinâmica como a gente tinha imaginado o cenário, é que como ele caiu, a forma que ele caiu, aí estava um motor, aí tem um pouco de lama, depois o corpo do motor e cerca de 2 metros de lama por sobre o corpo do piloto. Nós já tínhamos retirado no dia anterior cerca de 1,5 metro, mas pela dinâmica da maré sempre havia essa nova acoplagem de lama por sobre, mas já estava bem menos. E o trabalho, ele ainda continua porque há destroços ainda e que são importantes para esse processo de investigação também, da identificação das causas, né, que provocaram esse acidente. Vocês ainda hoje permanecem aqui? Então, a equipe do Corpo de Bombeiros, a nossa missão é salvar a vida, o patrimônio, o meio ambiente. Então, dentro da nossa missão, foi resgatar a priori o
piloto, depois o corpo desse piloto, quando aí houve a confirmação do óbito, e aí a gente encerrou o trabalho do Corpo de Bombeiros ontem, por volta de meio-dia. Ok, aí ó, a explicação, todo passo a passo, né, do trabalho do Corpo de Bombeiros juntamente com as outras equipes aqui repassadas aqui pela Coronel Maria Souza, um trabalho que a gente acompanhou, Tamires, desde o início, muito árduo, porque inicialmente, né, antes de abrir esse acesso que a gente está vendo aqui com essa retroescavadeira, que foi o que realmente facilitou e muito, né, o trabalho das equipes, eles estavam fazendo esse trabalho em solo mesmo, utilizando umas roupas especiais, até porque a área, além de ser de mangue, também essa aeronave ela tinha acabado de ser abastecida, né, com 300 litros, né, de combustível. Esse combustível também estava causando uma reação alérgica nos bombeiros, né, em quem estava trabalhando nessa parte mais de linha de frente lá na localização dos destroços, né, do piloto. Então foi um trabalho realmente assim de heróis, né, que todos que participaram dessa operação deram sua contribuição e a gente viu o esforço e a vontade de ver que toda essa situação se resolvesse o mais rápido possível, até porque, como a Coronel Maria falou, os familiares estavam bastante angustiados, né? Não só pela perda, né, do seu ente querido, mas por toda essa demora, né, em localizar o corpo, né, e ter aquela certeza realmente do que é o desfecho final dessa história. Tamires. Obrigada, Sara, pelas informações. Essas são imagens aí do Hudson Tadeu mostrando justamente o acesso, graças a essa outra estratégia, a esse acesso que foi criado. Foi possível, então, a localização do motor e o corpo do piloto, acabando assim, digamos, com a ansiedade dos familiares. Inclusive, os familiares expressaram por meio de nota agradecimento a toda a população sergipana, a todos envolvidos nesse trabalho extremamente minucioso, Corpo de Bombeiros, ADEMA, Defesa Civil, todos os homens que realmente entraram de corpo e alma nas buscas aí pelo corpo do suspeito. E a qualquer momento a gente volta com outras informações. A Sara Medeiros, direto do local do acidente. Infelizmente, o piloto deixou uma esposa grávida. 7 horas e 7 minutinhos.